Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 13 do mês de julho do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 14 do mês de Tammuz, do ano 5782. Estamos aí com 310 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E nós estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal, mais a leitura diária. Esta semana nós estamos com a paraxá Balak, e hoje nós estamos no quarto dia da semana, a quarta-feira, e nós estamos no quarto dia para o Shabat. Então, hoje é o quarto dia da nossa leitura, é a nossa quarta aliá. E nós temos hoje como tema o tesouro oculto, né? E nós vamos ver isso daí sobre o tesouro oculto. Temos também a respeito de um provérbio Yiddish, ou Yiddish, né? Um provérbio Yiddish ou Yiddish, que o Rabino Yehudá Ben Temá traz para nós a respeito disso. Também conectado com a questão um tesouro oculto, né? O significado. E nós estamos aí diante da situação de Balaque e Bilã, e Bilã mais perverso do que Balaque, Bilã que odeia mais o povo judeu do que o próprio Balaque. Ele tenta de todas as formas, né, trazer maldições sobre o povo judeu, mas aí acaba trazendo bênçãos, e aí nós temos tesouros ocultos, né? Então nós vamos ver isso daqui a pouquinho, sobre esta realidade aí, ok? O nosso shalom vai para a Lídia Moreche de Oliveira, Vitória, Espírito Santo. O Joel Silva, 63, Canoas, Rio Grande do Sul. O Rubens, de São Bernardo dos Campos, em São Paulo, Grande São Paulo. A Josiele Souza, de Brasília. O Pedro Reis Silva, de São Carlos, interior de São Paulo. O Carlos Magno Andrade Reis, da cidade de Simões Filho, Bahia. A Tereza Jacinto, né, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O casal Emanuel Araújo e Ivoneide Teles, de Caruaru, lá no Pernambuco. A Maria Aparecida Justino, né, de Silveiras, aqui interior de São Paulo. A Regiane Oliveira, a Maria Madalena Azevedo, lá de Rio Claro, interior de São Paulo. A Raquel Binas, né, São Paulo, capital. A Lúcia Pimenta, de Patos de Minas, Minas Gerais. O Márcio Garcês, de Jaguariúna, São Paulo. O Maurício Bueno, aqui de Bauru, a nossa região. Silas Silva, lá de Rio Branco, Acre, né? O Diego Leonardo, de São José dos Campos. O Edson Morales, de São Paulo, capital. O Crat Eduardo Coutinho, né, da cidade de Salto, interior de São Paulo. A Kaline Mércia, o Toinho Teles de Bonito, Bahia. O Walter Menelli, de Vitória, Espírito Santo. Temos aí também a Marlene Novaes, São Paulo, capital. O Roberto Steffen, de Blumenau, Santa Catarina. A Selma Kalik, São Paulo, capital. Temos aí o Isaac Quebold Real, né? Ele reside lá na Flórida, nos Estados Unidos. O Hélio Wajciechowski, né? Hélio Wajciechowski, né? O Ademir dos Santos Pires, a Sheile Paulac, de Tibagi, Paraná. A Zuleika da Fonseca, União da Vitória, Paraná. A Miriam Kovacsika, de Curitiba, Paraná, né? Esses amados aqui são do grupo Sentido Deus é Um, né? E louvamos a Hashem aí
pelos diversos grupos, né, que temos aí pelo Facebook, que estão sempre aí recepcionando, né, as nossas lives e compartilhando entre os seus membros ali, ok? Baruch Hashem. Temos aí a Cibele Ludmila, né, por um mundo melhor, lá de Lisboa, Portugal. A Luciana Rodrigues, de Marília, que é a nossa região também, de Bauru, Marília. O Danilo da Silva, lá de Quixadá, Ceará. A Malu, lá do São Sebastião, Distrito São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. A Edina Silva, aqui de Bauru, a nossa região. Ok? Baruch Hashem. Então nós temos aí, amados, a nossa quarta aliá, nossa quarta leitura para este quarto dia, para o Shabat, né? E antes de nós entrarmos na nossa leitura, para finalizarmos a nossa saudação aqui, nós queremos mandar, né, também para o Ricardo Ronaldo, né? Ele tem a sua cidade de origem, Vitória, Espírito Santo, mas ele está residindo atualmente também em Lisboa, Portugal, o Ricardo Ronaldo. E o aniversariante do dia é o nosso amado Julivan dos Santos, lá de Salvador, Bahia, que também lá é um dos emissários lá de Salvador, Bahia. Então, ao nosso Julivan dos Santos, né, Mazal Tov, que o Eterno seja gracioso contigo, renove suas bênçãos para contigo, tua família, teus negócios, e faça prosperar o vosso caminhar, a vossa jornada, tanto no campo espiritual como no campo do mundo físico, o mundo secular. Que seja bênçãos sobre bênçãos a ti, toda a família. Então fica aqui o registro à tarde com a Torá para Julivan dos Santos, lá de Salvador, Bahia, Mazal Tov, né? Com muitas bênçãos aí para vocês, ok? O Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, chegando por aí, Baruch Hashem, né? Então, amados, antes de nós entrarmos na nossa aliá de hoje, a nossa quarta aliá, então quero trazer para os amados aqui um provérbio em Yiddish, né? Ou Yiddish, né? Com o nosso Rabino Yehudá Ben Temá. Então, esse provérbio diz assim: sê ousado como o tigre, ágil como a águia, ligeiro como o veado e forte como o leão, para cumprir a vontade de Deus, o teu Pai Celestial, que está nos céus. Está em Avot, capítulo 5, verso 20, né? A sabedoria dos nossos pais, dos nossos mestres, né? Então, ser ousado como tigre, ágil como a águia, ligeiro como o veado e forte como o leão, para cumprir a vontade de teu Pai que está nos céus. Avot 5:20. O que quer dizer realmente esse provérbio em Yiddish? Não vou falar agora também. Nós vamos falar daqui a pouco. Sabe por quê? Porque nós temos tesouros ocultos, né? Tesouros ocultos para falarmos no dia de hoje. Então, antes do final, nós vamos falar o que significa, né, essa expressão que nós temos aqui, do nosso sábio Yehudá Ben Temá, né? O que significa tigre, águia, veado e leão. Uau, 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 ok? Então, antes do final, vamos ver aí o significado desta questão aí. Vamos começar aí, então, a nossa quarta leitura, que está no capítulo 22 do livro de Números, a partir do versículo 39, e nós vamos até o capítulo 23 e o verso 12, ok? Então aqui nós estamos no capítulo 22, verso 39 a 41, nós temos o finalzinho do capítulo 22. Então nesse finalzinho do capítulo 22, nós vimos aí Bilã
falando para Balaque, né, no dia de ontem, no sentido de que Balaque cobrou, né, de Bilã que ele tinha demorado, né, para atender o seu chamado, e então Bilã disse que eu estou aqui, não estou aqui. Ele não falou nada da mula, ele não falou nada que a mula falou com ele, que o anjo de Deus apareceu com a espada na mão, né, a espada desembainhada, né? Bilã não falou nada. Quando Balaque cobra, por que demorou? Né? E Bilã fala assim, não estou aqui? Já estou aqui, pronto. Né? E então vamos, né, rapidamente, e aí precisamos amaldiçoar esse povo. E Bilã fala, eu somente falo as palavras de Deus que coloca em minha boca. Né? Bilã sabia disso, que ele não poderia falar outra coisa, porque ele viu o anjo de Deus com a espada desembainhada. Então, por assim dizer, e melhor para entendermos, né, Bilã sabia muito bem que a espada estava no seu pescoço. Qualquer deslize, perdia a cabeça. Entendeu? Então vamos lá. Então Bilã foi com Balaque e eles chegaram a Kiriat Hutzot. Balaque abateu um animal do gado e uma ovelha e os enviou a Bilã e os seus dignatários. E então, pela manhã, Balaque pegou Bilã e o levou acima, a Bamot Baal, e de lá ele viu parte ou parcialmente o povo judeu. Aí nós concluímos o capítulo 22, né? E já entrando no capítulo 23, nós temos aí a respeito da primeira parábola de Bilã, né? Balaque falou, você vai amaldiçoar o povo judeu. E aí nós vamos ter a nossa primeira parábola que Bilã traz. Então, capítulo 23, adentrando aí, diz assim, Bilã disse a Balaque, construa para mim 7 altares aqui e prepare 7 touros e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Bilã pediu. Balaque e Bilã ofereceram um touro e um carneiro em cada altar. Então vejam bem, né, que Bilã, ele espertinho, né? A pessoa quando age com a mentira, ele sempre procura dar uma despertalhão. Ele procura mostrar muita pompa, né? Para dizer que realmente ele está com o poder nas mãos, né? Então Bilã pede para Balaque construir 7 altares. Em cada altar, um touro e um carneiro. E depois ele sai lá fazendo a oferenda, né? Em cada altar, um touro e um carneiro, né? Então aconteceu que Balaque fez como Bilã pediu, e Balaque e Bilã ofereceram um touro e um carneiro em cada altar. Bilã disse a Balaque, fique com a sua oferenda queimada, e eu sairei para caminhar. Talvez aconteça de Deus aparecer para mim e me mostrar algo que eu possa dizer para você. E ele então saiu sozinho, né? Vamos como diz assim, vamos levar Balaque no bico, né? Vamos enrolar Balaque, né? Então fez 7 altares, levou um tempo. Trouxeram 7 touros, um para cada altar, levou outro tempo. Trouxeram um carneiro para cada altar, levou algum tempo. Depois saiu sacrificando um touro e um carneiro em cada altar. Foram 7 altares, portanto, houve 14 sacrifícios de animais. E depois, no fim, ele fala para Balaque, Balaque, fica por aqui com os sacrifícios queimados aí, e eu vou andar por aí para ver o que Deus tem para me dizer e depois eu te digo, né? Então, quer dizer, ele sai sozinho, né? Então, vamos embrulhar, né, no bate-papo, né, no gogó, Balaque, né? E então, Bilã sai sozinho, e aí no verso 4 nós temos, né, aconteceu que Deus apareceu para Bilã, e disse a ele, Bilã disse ao Eterno,
Eu construí 7 altares correspondentes aos 7 altares que os patriarcas construíram para o Senhor. E eu ofereci um touro e um carneiro em cada altar. Deus então colocou palavras na boca de Bilã e ele disse: volte para Balaque e diga o seguinte. Quando ele retornou a Balaque, estava de pé perto de sua oferenda queimada. Ele estava juntamente com todos os dignatários moabitas, as pessoas mais importantes da comunidade moabita. E Bilã lançou sua parábola dizendo: de Aram, Balaque me trouxe, o rei de Moabe, me trouxe das montanhas do leste. Ele disse: venha, amaldiçoe Iacove para mim, venha e traga Israel contra mim. Venha e traga ira contra Israel, melhor dizendo, venha e traga ira contra Israel. Mas como eu posso condenar aquele que Deus não condenou? Como posso trazer ira se Deus não ficou irado? E os vejo do topo dos rochedos, eu os olho das colinas. E é uma nação que habitará sozinha, e não será calculada com as nações. Quem contou o pó às crianças de Iacove? Ou o número de uma das divisões de Israel? Possa minha alma morrer a morte dos justos, e que meu fim seja como o dele. Balaque então disse a Bilã: o que você me fez? Eu trouxe você para amaldiçoar os meus inimigos, e você os abençoa? Eu não sou cuidadoso para dizer somente o que Deus põe na minha boca? Disse Bilã a Balaque, né? Então, essa é a primeira parábola de Bilã. Vamos aos comentários dos nossos mestres, né? Que nos fala sobre essa primeira parábola aqui. Então, no verso 9, nós temos aí, né? Verso 8 e 9. Como eu posso condenar aquele que Deus não condenou? Como trazer ira se Deus não ficou irado? E eu os vejo do topo dos rochedos, eu os olho das colinas. Então, quer dizer, Bilã estava numa colina mais elevada e o povo judeu lá embaixo no vale. Então, por isso que fala esse termo aí. Rashi, ele falando sobre essa questão do topo, né, estar em cima do monte, né, e o começo de suas raízes, eu vejo que eles são bem embasados e poderosos, como estas montanhas e colinas, por causa de seus patriarcas e matriarcas, né? Então, nessa parábola aqui, nessa primeira parábola aqui, o que realmente a Bilã está trazendo aqui para Balaque, né? Veja bem, Moabe me trouxe das montanhas do leste, vem amaldiçoe Iacove para mim. Como posso eu condenar aquele que Deus não condenou? Como posso trazer a ira de Deus se Deus não está irado? Eu os vejo no topo dos rochedos e das colinas. Então, quando Bilã está fazendo essa parábola aqui, ele está trazendo exatamente isso que Rashi comenta. Ou seja, as montanhas ou os rochedos representam os profetas, aliás, os patriarcas. As colinas, né, representam exatamente as matriarcas. Então aqui, Bilã está dizendo simplesmente o quê? Que o povo, ele tem o mérito ou os méritos dos patriarcas e das matriarcas. Mas eles não têm só os méritos dos patriarcas e matriarcas. O povo tem também o embasamento, o fundamento dos patriarcas e das matriarcas. Ou seja, os patriarcas e as matriarcas estavam muito bem fundamentados na palavra de Deus.
nas promessas do soberano e guardados, de fato, pela sombra do Onipotente, são e salvos. Então, Bilã, ele estava trazendo nessa parábola exatamente toda esta visão que vem desde os dias dos patriarcas e das matriarcas. Rambana, Narmânides, ele comenta dizendo que ele o levou a Bamot Baal e de lá ele viu parte do povo, né? Então, aqui, né, Narmânides, Rambana, né, está falando que na parte do monte onde ele não estava vendo o povo inteiro, ele estava vendo uma parte do povo. Dentro desse aspecto aqui, né, existe exatamente a questão de que o povo não é só este. Há um grande povo que ainda se estenderá através dos milênios. Só vejo em parte, só vejo de forma parcial o povo. Então, entre outros significados, né, temos aí exatamente essa questão em que Narmânides, ele fala, né, ele comenta que vê o povo de forma parcial e não parcial e não completamente. Ele não consegue ver do ponto que ele está de forma completa. Então, dentro do aspecto espiritual, as gerações que vão se estender por milhares de anos até a presente idade. Por um outro lado, né, Bilã estava dando também uma desculpa que ele não podia amaldiçoar o povo, porque na posição em que ele se encontrava e que Balaque o levou, ele não estava vendo o povo inteiro, então não tinha como amaldiçoar o povo inteiro. Então não adiantava ele amaldiçoar, porque ali o povo não estava, do ponto de vista dele, não estava completo, não dava para ver todo o acampamento do povo judeu. É aquele negócio, né? Vamos enrolar, vamos enrolar. Então aquela questão, ó, tem uma formiguinha aqui impedindo de eu ver o povo. Então nesse momento a formiga vira elefante, o elefante vira uma cordilheira de montanhas, né? Não dá para ver nada. Então, vamos enrolar. Bilã estava aí dentro desse aspecto aí também, né? Ainda nesse comentário aqui, nós temos o verso 10, onde nos fala, né, 23:10, quem contou o pó de Jacob, ou o número de uma das divisões de Israel, possa minha alma morrer a morte dos justos, né? Então aqui, Onkelos, ele comentando sobre essa questão, contou o pó, fala que está se referindo exatamente às crianças, né? As crianças de Jacob, que significa, né, os pequenos, os filhos dos filhos, gerações, etc. e tal. Assim como também o número das divisões, que representa exatamente, né, a casa de Jacob, né? Então, temos aí as crianças e a casa de Jacob. Eu farei seus descendentes como o pó da terra, foi a promessa que Deus fez a Jacob, lá em Bereshit, capítulo 13, né? Então, quando Deus ele faz o pacto com Abraham, ele confirma com Yitzhak, e agora com Jacob, ele vem e sela definitivamente a sua promessa com referência ao povo. Então, assim como para Abraham, né, a sua descendência como as estrelas, para Yitzhak como o grão de areia, né, da praia, e então para Jacob ele vem e confirma a aliança, o pacto, dizendo o pó da terra, significando que a descendência de Jacob, ela será incontável, incontável, né? Então aqui Bilã está dizendo exatamente essa expressão, porque ele conhece a promessa lá em Avraham, Yitzhak e Jacob.
Então, quem contou o pó das crianças de Iácov? Então, dentro desse aspecto, né, Onkelos, ele traz esse comentário solidificando a firme promessa de Deus, uma geração após outra e impossível de contá-los, ok? Ainda, né, dentro do verso 10 aqui, né, os ensinamentos da Hassidut, o pensamento racídico, usa o comentário de Irash, né, desse versículo aqui, crianças ou o solo, a maneira mais elevada possível de observar os mandamentos é com absoluta humildade e completa dedicação, a despeito do entendimento. Isto é aludido pelo solo, que é baixo, que é o nível mais baixo, né, exatamente da existência de qualquer coisa, o solo, o chão, o piso, né? Então, isso representa exatamente o que? A humildade. Dentro do plano aludido a um serviço puro e simples a Deus. Então, ao mesmo tempo, mostrando que o serviço para com Deus, ele precisa ser de forma realmente um serviço plano, de pronto, e também um serviço puro e simples, né? Então, esse serviço para Deus, né, plano, no sentido de eu vou fazer as minhas preces, eu vou fazer o meu serviço a Deus. Então é o seu plano, é um plano traçado e você vai executar esse plano, né, que é o serviço a Deus, né, de forma pura e simples. Não precisa contratar nenhum professor de matemática, ok? Não precisa contratar nenhum professor de ciências biológicas e por aí afora vai, ok? O que Deus quer de cada um de nós é um serviço puro e simples, né? Por isso, ele realmente fala nesse sentido através do Rebbe Menachem Mendel, né? Olhe para uma criança, aprenda a fazer a sua prece com ela, de uma forma pura e simples, ou seja, confiança na providência do Pai, ok? Então é isso daí, ok? Então, amados, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala nessas questões aqui, nessa primeira parábola, né, de Bilã. Então ele fala para nós sobre a questão do tesouro oculto. E aí nós vamos entender também, né, sobre a questão do tigre, da águia, do veado e do leão. Qual é o tesouro oculto desse provérbio em Yiddish, ok? Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, aqui o povo judeu é comparado de forma positiva com o pó da terra, assim como existem riquezas preciosas ocultas debaixo do solo, debaixo do pó da terra, né? Por que você acha que as nações estão, entre aspas, interessadas em proteger a Amazônia? Por que você acha que tem mais de 1000 ONGs na Amazônia e não tem nenhuma ONG no Nordeste? Por que será, né? Será porque debaixo do solo da Amazônia tem muitos e muitos tesouros ocultos? É só mexer na terra e começa. Grafeno, grafite, pedras preciosas, gás natural, bem lembrado aí pela Cibele, né? Tem o que mais lá? Tem ouro. E também já falado sobre um rio de água potável que está debaixo da Amazônia, que só esse lençol freático, né,
dá para abastecer o mundo inteiro por cerca de 300 anos, né? Os tesouros ocultos da Amazônia. Não é nada pela vida humana, não é nada em prol de floresta, preservação e companhia limitada. Os interesses são outros. Ok? Vai aí. Então, né, assim como existem riquezas preciosas ocultas nas profundezas do solo, assim também há tesouros de fé pura em Deus e de profundo amor e temor a Ele, ocultos dentro de cada judeu, ocultos dentro de cada não judeu, porque cada um tem uma centelha divina. Estes tesouros, às vezes, são difíceis de descobrir, assim como aqueles que encontram-se enterrados no fundo da terra, que costuma estar mais abaixo da sua superfície, mais profundo. Apesar disso, os tesouros lá estão, e cavando, e cavando, e cavando, então faz com que realmente, através de um esforço, alto esforço, um alto sacrifício, isso daí faz com que possa descobrir e trazer à luz o tal tesouro oculto. Quando você cava a terra para trazer à superfície, à luz, tesouros, quando você está escavando, você está machucando a terra, por assim dizer, ok? De forma análoga. Você está machucando a terra. E quanto mais profundo vai, mais belos tesouros encontras. De forma análoga, quanto mais somos escavados, quanto mais profundamente a pá que cava vai mais profundamente em nossas vidas, a tendência é revelar tesouros preciosos. Por isso, amados, as provas, os testes que nós passamos, eles não são fáceis. É a pá cavando profundamente o nosso terreno, a nossa vida, os nossos corações, o nosso íntimo. E isso vai fazendo com que soframos e soframos, mas é assim que Deus encontrou a forma de fazer com que os nossos tesouros ocultos possam vir à luz. Então, por isso, né, a sabedoria judaica, os nossos mestres, os nossos sábios, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, sempre falam que nós não podemos ficar limitados e muito mais ainda de forma negativa diante das provas, adversidades, situações que nós passamos. Deus tem propósito. Ele quer tirar do nosso interior o melhor de nós, o melhor dos nossos tesouros. Então, por isso, realmente, tesouro oculto é para que nós possamos compreender que Deus sabe que nós podemos dar o melhor de nós. E ainda nós não estamos dando o melhor de nós. Por isso, o provérbio Yiddish, ele nos fala sobre tigre, águia, veado e leão. Então diz assim: ser ousado como o tigre, ágil como a águia, ligeiro como o veado e forte como o leão, para cumprir a vontade de Deus, o teu Pai Celestial, né, que está no céu, segundo Avot, capítulo 5, verso 20.
Então, o que significa isso? Falando e adentrando de forma mais profunda, para podermos tirar tesouros preciosos ocultos aqui desse provérbio, para que nós possamos entender isto e possamos olhar de forma mais positiva realmente as nossas adversidades, as nossas provas que nós passamos. Deus está querendo tirar o melhor dos nossos tesouros. Então, segundo Yehudá ben Timá, neste provérbio Yiddish, ele diz assim: ser ousado como o tigre significa não se acanhar para cumprir os mandamentos frente aos que zombam dos observantes do serviço sagrado a Hashem. Ou seja, então, ser ousado como o tigre é não ter vergonha de ser um Benei Noach, de ser um Ben Noach ou Bat Noach, um filho ou uma filha de Noé, e viver a sua fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, e não ter vergonha de fazer e prestar um serviço a Deus. Então seja ousado, não tenha vergonha de falar do teu Deus. Quando se diz ágil como a águia, aqui se refere à visão. A orientação é ser rápido ao fechar os olhos para não ver o mal, já que aí está o início do pecado, pois o olho vê, o coração deseja e os órgãos de ação concluem o ato pecador. Então, por isso, seja ágil como a águia para fugir do pecado. A orientação, nos fala realmente sermos rápidos em fechar os olhos para o mal. Aqui, ele está falando exatamente o mal do quê? Aquela visão em que pode nos tirar do caminho de Deus, nos tirarmos do caminho do serviço a Deus, para que venhamos praticar atos não aprovados por Deus, atos ilícitos nas suas diversas dimensões. Então, ágil em fechar os olhos para o mal, para a questão negativa, não dar a importância àquilo, mas fortalecer com o antídoto, palavras da Torá. Depois nós temos aí sobre a questão ligeiro como o veado, diz respeito às pernas, que devem ser rápidas a conduzir para o bem. Ou seja, o bem que você precisa fazer, você não pode ser um bicho preguiça. Praticar tzedakah, atos de caridade, atos de justiça, você não pode ser vagaroso, você não pode ser bicho preguiça. Você precisa ser ágil, ligeiro, como o corso, o veado, certo? Forte como o leão, se refere ao coração, já que ali se encontra a força do serviço a Hashem, dizendo para fortalecer o serviço a Deus e superar a má inclinação, Yetzer Hará, como um herói que sobrepuja e vence o inimigo. Então, essas são as 4 características que nós precisamos estar atentos. Ousado como o tigre, ágil como a águia, ligeiro como o veado e forte como o leão, para fazer o serviço a Hashem. Então, por isso, amados, tesouros ocultos, Deus sabe que há muito tesouro oculto dentro de você. E porque ele sabe disso, ele não dá moleza para cada um de nós. Ele permite
que as provas, as adversidades, os testes cheguem até nós, mas não no sentido de nos destruir ou de nos envergonhar. Muito pelo contrário. Ele permite para que nós sejamos honrados, para que sejamos vencedores e possamos vencer o Yetzer Hará, a má inclinação, e estarmos aí todo dia, todo momento, prestando a Deus um serviço real, cada vez melhor para Ele, alegrando realmente o coração do nosso Pai, para que nós possamos exalar o bom perfume do nosso Deus. Ok? Por isso, seja forte, seja luz, seja um tigre, uma águia, seja um corso, um veado, seja um leão. Até amanhã. Amanhã tem mais. Shalom, shalom.